O Danilo, dava pra improvisar o Danilo na zaga. O Danilo não é zagueiro? Não é zagueiro. Mas faz a zaga muito bem. Faz um feijão com arroz ali na zaga. Faz. Gente, de verdade, o Botafogo não jogou nada. O Botafogo não jogou nada, isso é um fato. Agora, a gente também pode pensar que talvez a gente não perderia aquele jogo com o Danilo na zaga, ou talvez a gente não perderia de 3-1 com o Danilo na zaga, que fosse, porque dos 3 gols, 2 foram na conta do Halter. Então talvez se o Danilo fosse o zagueiro, o Danilo estivesse na zaga ali, talvez a gente teria ficado ali no 1-1, pênalti, sei lá. Eu acho que, sim, o Botafogo não jogou bem, tiveram várias peças essenciais do nosso elenco que não jogaram nada, como o Savarino desaparecido no jogo, sumido, que é uma peça fundamental do nosso time, né? Então, assim, o Botafogo não jogou bem? Não jogou bem. A gente não quer achar culpados, mas falar que o Halter, a gente tentar esconder o Halter dessa culpa, não tem como, porque dos 3 gols, 2 estão na conta dele, né? Então, assim, basicamente isso, acho que é um resumo disso. Patrick de Paula entrou, fez o gol ali de honra, né? Só pra gente não ficar ali no 0. O Patrick é um jogador que a gente falava muito, né? Que, tava muito pesado, foi uma das contratações mais caras do Botafogo, da SAF, e entrava muito pesado, a gente falava que não tinha como ele pegar na equipe principal, ele entrar pra equipe principal e tudo mais. Ainda acho que ele tá muito pesado, ainda acho que talvez não vai conseguir uma vaga na equipe principal, mas assim, fez o que o time todo não fez, né? O time todo do Botafogo jogando os 90 minutos, não fez o que o Patrick fez, que foi o gol. Ele entrou e marcou, né? Então, assim, muito triste o que aconteceu ontem. O Flamengo realmente mereceu a vitória, jogou muito melhor do que o Botafogo. Claro que, como eu falei, se preparou muito melhor do que o Botafogo, que a gente definitivamente não se preparou. Definitivamente a gente não tem um treinador, né? A gente perdeu 2 peças importantes. Eu falei do Savarino que ficou sumido, mas também a gente tem que falar que o Savarino não estava jogando de ponta, né? E a gente também perde muito quando o Savarino não joga na posição dele. Então, muitas coisas, muitos fatores pegaram muito, né? Teve a estreia do Arthur, que eu quero falar muito da estreia do Arthur. Acho muito complicado a gente falar dessa estreia do Arthur, porque assim, imagina o cara, né? Estrear em uma final. Já tem o nervosismo de uma estreia, né? De você querer mostrar seu primeiro jogo no clube. Depois ainda tem a preocupação, a pressão de ser uma final. Então, pegando até o que o Nove falou sobre o Arthur, né? Falando sobre o Arthur. Pra mim, envolveu o nervosismo de uma estreia, mais a pressão de uma final. E o cara querer mostrar o futebol dele estreando numa final é muito complicado. Mas eu gostei muito do que eu vi do Arthur, tá? Definitivamente não foi uma boa estreia, né? Estreou com derrota, estreou perdendo uma final. Mas falando dele em si, antes do jogo ter aquela paralisação que também atrapalha muita coisa, né? Esfria o jogo, esfria tudo. Antes da paralisação eu achei o Arthur muito sumido do jogo. Também não estava aparecendo muito, enfim. Mas depois que a gente voltou daquela paralisação, eu vi ele começar a aparecer no jogo. E eu acho que ele vai render muito caldo aqui ainda. Eu gostei do que eu vi. Claro que essa partida foi péssima pra gente ter noção do futebol dele, porque o Arthur, antes de chegar no Botafogo, ele deve ter visto um time lá na TV jogar, que não foi o que jogou ontem, né? O futebol que o Botafogo apresentava não foi o que a gente apresentou ontem, definitivamente. Nem sombra. Então, assim, o Arthur viu um Botafogo jogando na TV e viu um Botafogo na final, que era outro Botafogo, um time irreconhecível. Então, assim, claro que a gente não dá pra comparar, não dá pra ter ideia do futebol do Arthur jogando nesse time que o Botafogo jogou contra o Flamengo, da forma que o Botafogo jogou contra o Flamengo. Mas, com o tempo, né, com o Arthur se soltando, ele tem futebol, eu gostei dele em campo. E com o entrosamento também da equipe, se entrosando com o time, eu acho que ele vai render muito aqui ainda.